famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre qual é o pior erro que você pode cometer na hora de embarcar em uma viagem, principalmente agora. Então, se você chegou aqui agora, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Aqui no canal você vai encontrar muito conteúdo para ajudar você a viajar muito mais, pagando muito menos. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal e conferir os conteúdos que estão disponíveis aqui para vocês. Então, qual é o pior erro que você pode cometer? O pior erro é simples e eu acho que é universal esse pior erro para qualquer viagem, para qualquer lugar, seja uma viagem de final de semana, seja uma viagem de poucos dias, de muitos dias. Esse é o pior erro que você pode cometer, que é não planejar. Ah, Vanessa, mas eu planejo uma viagem. Ah, planejar, todo mundo planeja. Não é bem assim. Quando eu falo planejar, eu falo de um planejamento inteligente de viagem. Mas como assim, Vanessa? Que planejamento inteligente é esse? Existe isso? Tá inventando? Não tô inventando nada, tá? O que eu estou falando aqui é comprovado tanto para nós quanto para os nossos clientes e para os nossos alunos. Então, realmente planejar. O que é o planejamento, então? Planejamento abrange tantas coisas que, às vezes, por isso que muitas pessoas são pegas de surpresa numa viagem, acontecem níveis de estresses altíssimos na sua viagem, você acaba perdendo dinheiro por falta de planejamento, tá? E aí o planejamento, quando a gente fala, eu falo de planejar cada detalhe da sua viagem. E aí, muitas vezes a gente vai deixando essa viagem aí para cima da hora, e aí esse planejamento não é bem feito. Por quê? Porque o planejamento começa muito antes dos gastos. E aí, quando as pessoas ouvem isso, muitas imaginam, então a gente tem que comprar passagem com anos de antecedência. Não é isso. A gente não pode fazer os gastos muito perto e nem muito longe. Mas, porém, se você tiver as estratégias certas, você consegue aí até minimizar esses custos mesmo programando fora da época certa, tá? Mas um bom planejamento mesmo, você vai planejar bem antes de gastar. E aí, quando eu falo em planejar, a gente vai ter ideia do orçamento que a gente vai querer gastar nessa viagem, tá? A gente vai ter ideia de destinos. Quando eu falo ideias de destinos, não é para você pensar, esse destino não é para mim. Eu não quero que vocês pensem isso, nenhum destino que vocês pensem isso. Pensa no destino, beleza? Depois que você pensou no destino, aí a gente vai ali começar a entender sobre o destino, para depois ver se esse destino é ou não é para você, tá? É ou não é para aquele momento, para aquela época que você está planejando. Por quê? Porque existe várias coisas em torno de um destino. A gente precisa saber o clima do destino, como está a situação atual do destino para o que a gente está vivendo hoje. Quais são os costumes locais, ainda mais se você for para fora do país. Você precisa entender ali de todo o destino. Quando eu falo, eu costumo falar que a gente faz um mapeamento do local. Eu dou esse nome, que é esse o nome que a gente faz antes de começar a entender, quando a gente começa a entender sobre o destino. Então a gente vai ali pesquisar sobre o destino, a gente vai separar documentação. Vamos ali, quando eu falo documentação, gente, eu falo ali não só documentação para você, para uma viagem nacional, a gente sabe que é o básico que a gente precisa: identidade, carteira, as crianças podem ser certidão de nascimento, né? E aí, o que acontece? São esses documentos básicos, tá? Para uma viagem internacional, a gente precisa de mais documentos. Passaporte, dependendo do destino. A gente precisa hoje de verificar se precisa de visto do local. Então, algumas outras coisas que a gente precisa verificar na viagem internacional. Mas quando eu falo documento, durante o processo do planejamento, vai ter alguns documentos que também a gente vai voltar para esse princípio aí e anexar na documentação. Tá? Então, a gente tem a documentação, a gente tem hospedagem, passagem, e aí tem o ponto-chave. Quando a gente começa a pesquisar passagens e hospedagens, esses gastos que são os mais altos, passeios, né? Pontos turísticos, o que você gostaria de conhecer para fazer um roteiro adequado,
Então, quando a gente começa a pensar nos gastos que acabam sendo um pouco maiores, como passagem, hospedagem, né, alimentação, roteiro, né, que dependendo do roteiro, você tem alguns passeios que vai desembolsar uma grana neles. Então, isso aí, a gente tenta entender que existem algumas estratégias que realmente você pode fazer, que realmente vai diminuir os gastos da sua passagem, da sua hospedagem. Porém, você precisa entender mais sobre esse contexto para conseguir chegar no valor menor, seja de qualquer, por exemplo, só para que vocês entendam o que eu estou falando. Uma hospedagem, aqui no canal vocês vão encontrar até esse vídeo. Existem hospedagens que, dependendo, a mesma hospedagem, o mesmo quarto, o mesmo local, a mesma data, eles podem ter diferenças absurdas de preços, dependendo do local que você pesquisa, dependendo da hora que você pesquisa, do dia que você pesquisa, né? Então, qual a estratégia que você está utilizando para fazer essa pesquisa? Então, tanto isso quanto passagens e hospedagens, você pode, existem valores exorbitantes, de diferenças muito grandes de valor, se você utiliza ou não utiliza estratégia. Ah, Vanessa, eu já consegui coisa muito barata sem utilizar estratégias nenhuma. Acontece? Acontece. Às vezes a gente tem uma sorte. Mas quando você tem a carta na manga, qualquer viagem, qualquer final de semana que você tire, você vai utilizar esse pacote de estratégia que você vai conseguir aquele valor e não vai ser só sorte, tá? Vai ser estratégia na prática utilizada, você vai conseguir minimizar esses custos, tá? Além, a gente já falou, passagem, roteiro, hoje em dia seguro viagem, né? Então a gente planejar cada detalhe desse é muito importante para nossa viagem e para que a gente realmente aproveite, tenha o maior aproveitamento da viagem, que a gente, o planejamento inteligente de viagem, ele vai fazer ali você minimizar gastos, sem precisar perder conforto, diversão, se alimentar mal, porque muitas vezes quando a gente fala em economia, as pessoas já falam, economia, a gente vai ali passar uns perrengues, não é bem assim, tá? Quando eu falo isso, eu falo realmente da gente ter oportunidades que antes a gente não tinha por falta de conhecimento. E aí, pensando nisso, dia 1º/6, agora 1º de junho, eu vou fazer um treinamento. Ele vai ser online, ele vai ser ao vivo e ele vai ser gratuito para você que ama viajar e que quer planejar uma viagem agora para viajar assim que der. Então você vai começar o planejamento agora e vai planejar uma viagem. A gente vai compartilhar esse método que a gente utiliza para viajar muito mais com a nossa família, pagando bem menos e sem precisar perder conforto, diversão, se alimentar só de lanchinhos, fast food. Então, a gente vai mostrar esse método para vocês, mostrando algumas estratégias que a gente utiliza ali. Eu já separei mais de 15 estratégias para vocês. E além do mais, eu vou deixar um cantinho no nosso treinamento para que a gente tenha ideia também de viajar com segurança. E vou ali ter um papo sobre o passo a passo do planejamento que a gente utiliza, que é esse que eu tô falando para vocês. Então, eu acho que isso tá imperdível. É para você que ama viajar, que você quer aprender utilizar esse tempo que a gente está em casa agora para aprender esse método. Se inscreve gratuitamente, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você se inscreva e garanta sua vaga no nosso treinamento. Então, espero vocês lá, espero que tenham gostado desse vídeo e visto aí que realmente o planejamento não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é um negócio tão difícil, até porque quando você aprende um processo para que você saiba o que fazer em cada momento, realmente isso vai tirar o peso das suas costas e vai te mostrar uma grande diferença nos seus planejamentos, se você detalhar cada vez mais. Então, às vezes a gente esquece de detalhar e aí a gente não presta atenção nas regras do hotel, a gente não presta atenção naquele restaurante não tá aberto aquele dia, aquele horário, daquela atração. Então, são pequenos detalhes ali que vão fazer uma grande diferença. Então, não perca o nosso treinamento. Link aqui embaixo. Espero vocês lá. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!